Desceu. Isso, faz excêntrica, sobe. Isso, Caio, tu tá curvando muito a tua coluna, dá para entender? Ó, curvando, fazendo uma flexão tóraco-lombar que a gente chama. Eu vou usar o bastão para tentar te corrigir, olha só. Vou colocar o bastão nessa região, alinha melhor a tua coluna. Agora tu vai fazer o movimento do agachamento, mantendo esse contato com o bastão, vai lá. Mantendo o contato com o bastão, aí, isso. Ó, corrigimos aquilo que eu chamei da flexão tóraco-lombar, tu curvar a coluna à frente, tá? Agora tu tá inclinando muito. Levanta aí, segurou, tá só com a barra, olha só. Percebe a barra aqui, ó. Tu tá inclinando muito, tá bem alinhado, nós vamos inclinar menos. Eu vou colocar a barra e eu vou, na hora que tu sentiu que a barra não tá encostando a ti, é porque tu não precisa inclinar mais que aquilo ali, tá? Vai, mesma coisa, mantém, isso. Aí, agora corrigiu, ó. Pode voltar. Pode inclinar um pouquinho mais agora, vamos ver. Inclina um pouquinho mais. Isso. Galera, se o cara não pegou bem e está inclinando ainda muito, como é que tu pode fazer? Ó, mesmo com a orientação do bastão, teu cliente ainda está inclinando muito. O que dá para fazer? Subiu, Caio, tenta agachar o mais vertical possível com o tronco, mantendo essas curvaturas. Como eu usei o bastão para manter a curvatura, eu mantenho. Vai. O mais vertical possível. Eu vou inverter agora para o cliente perceber. Isso. Subiu. Está indo o mais vertical possível. Isso aí. Vai lá. Vai descendo. Isso, agora a partir disso, nós vamos começar a inclinar aos poucos. Inclina um pouquinho, desce, vai normal. Inclina um pouco mais que tu tinha inclinado antes. Isso, subiu. E aí eu vou perceber se ele entra no grau de inclinação que eu quero. Aí está corrigido. Inclina um pouquinho mais. Aí, beleza. Ok, ó. Já está no grau de inclinação que eu queria. E aí executa o movimento. Estão vendo a cadência? Estão vendo a velocidade de execução? Lenta. Para ele poder compreender o movimento e entender o movimento. Ok, subiu, guardou a barra aí, Caio. O que nós estamos mostrando aí, galera? Cliente chegou na academia, começou a treinar o agachamento, estava fazendo muito grande a flexão tóraco-lombar, eu tenho que corrigir, estava perdendo, mas por falta de entender, porque está só com a barra, não é peso elevado. Sim. Só com a barra o cara não está entendendo, então eu tenho que fazer ele entender. Usei o recurso do bastão para corrigir. Corrigiu o posicionamento, ele estava inclinando muito o tronco à frente, mas não curvou, não fez mais a flexão tóraco-lombar. Eu usei o bastão para te sentir, dei explicação verbal para não inclinar muito. Se ainda continuar inclinando, qual é um outro recurso que eu posso lançar a mão? Tenta descer bem na vertical, eu inverto. Está inclinando muito? Peço para descer na vertical. Qual é a ideia? Tu verticalizar? Não, mas ver como é que tu consegue descer nessa vertical e aí aos poucos eu peço para ir inclinando um pouquinho mais até entrar no ponto que eu queria que fizesse. Para isso eu verbalizo, eu demonstro, eu uso o recurso do bastão e eu faço um movimento lento para entender e não boto peso elevado, essa é a ideia. E já vou verificando o ângulo descendente, o ângulo excêntrico para ver até onde eu vou fazer com ele no começo. E sempre com base de segurança, sempre no cavalete com uma segurança, nunca saindo fora. Mesmo só com a barra, vai fazer isso de segurança. Agora nós vamos ilustrar, Caio, como se tu não estivesse controlando o peso para os lados, tá? O cliente vai fazer, cliente iniciando, e ele não consegue controlar bem a barra que está aqui, ele começa a perder a barra, ó, Caio, para os lados assim, tá? Vai lá e vai executar. Cliente iniciante pode acontecer, ó, eu profissional visualizei o erro, não está conseguindo controlar. Bom, ele tem que corrigir isso aqui. Caio levantou, vou explicar primeiro. Caio, a tua barra, que deve descer assim, ó, na horizontal, ela está inclinando para os lados. Significa que tu está perdendo um pouco o tronco para os lados. Eu vou usar uma estratégia para tentar controlar melhor isso. Explica para o cliente o que vai fazer. Qual é o problema, explica o que vai fazer. Vou pedir para te afastar um pouco mais dos pés. Vou dar uma base lateral um pouco maior para ele. Não é fazer um sumô, mas uma base lateral um pouquinho mais aberta, isso. E peço para ele executar de novo e observo. Vamos ver se vai cometer o erro de novo. Desce lá. Mantendo aquele alinhamento que a gente já tinha comentado, com aquele grau de inclinação, retomando o que já tinha ajustado, ó, o grau de inclinação. Como eu dei uma base lateral maior, é muito provável que agora ele consiga corrigir um pouco mais. E como eu já informei ele que era esse o problema com a barra, ele consegue corrigir agora, entender e começa a corrigir o movimento com uma base lateral maior. Esse desequilíbrio com a barra é muito comum quando o pessoal usa uma base com os pés muito próximas. Está começando com o movimento, ele perde um pouco o controle. Quando eu dou uma base maior, fica melhor para ele controlar e acaba corrigindo. Então olha aqui, Caio.
Meu cliente Caio, iniciante, né, sedentário, começando a treinar. 3 coisas já corrigidas. Só que antes de corrigir essas 3 coisas, o ângulo de descida dele já estava estabelecido. A quilagem é só com a barra, eu já tinha explicado para o cliente que é ajustar o movimento, não é para treinar ainda, não é essa a ideia. E a cadência lenta, para me permitir eu te corrigir e tu entenderes o que tem que corrigir e fazer. Por isso cadência mais lenta. Fica mais fácil para fazer. Se botar velocidade muito rápida ali, fica difícil para eu enxergar algumas coisas, posso até enxergar, mas vai ficar difícil para o cliente. Lembra, é iniciante, sedentário, iniciando treinamento. Então tem que passar essas dinâmicas para ele. Afastou os pés para dar uma base lateral e controlar a barra, usou o bastão para controlar o alinhamento da coluna, usou o bastão para controlar o grau de inclinação, verbalizou o tempo todo, foi ajustando. Então é importante, gurizada, antes de começar a socar peso aqui na galera, ó, e pensar em treinar, mas é treino adaptativo, o peso é leve, ok, mas depois de dominar a técnica. Eu não digo dominar a técnica, talvez usar o termo dominar não está muito correto, mas estruturar a técnica minimamente aceitável. Não é aceitável fazer flexão tóraco-lombar. Não é aceitável inclinar muito o tronco à frente. Se eu começar a empilhar peso, mesmo adaptativo, o cliente já começa a se adaptar nesse erro. Então, não é aceitável. É um erro que não é aceitável. Desequilibrar a barra no plano transversal não é aceitável. Então, eu vi pontos que, quando eu penso numa execução minimamente aceitável, esses pontos estão fora dessa execução. São equívocos, erros. Eu vou ali e corrijo. Cadência mais lenta, explica para o cliente, demonstra. Se precisar, filma. Pega o celular, filma, vem aqui com o Caio no celular e explica aqueles tópicos que não estão legais e volta a repetir. Então, na primeira sessão de treino, se isso acontecer em 4, 5 exercícios, nós vamos fazer uma série do Treino em Foco mostrando em outros exercícios como é que vocês podem ajustar. Vocês vão fazer essa correção em 4, 5 exercícios. Então, a primeira sessão, para esse indivíduo que tem dificuldade motora em compreender e executar, eu tenho que destinar essas primeiras sessões ou primeira sessão para o entendimento e a correção mínima motora suficiente para executar minimamente aceitável o exercício. Mas o cara não treinou, explica para ele, ele vai entender a lógica que eu estou fazendo. Mas é exatamente isso que tu usou, né, João? Então a estratégia, né, de explicar o simples ao complexo também foi bem interessante. Quando for fazer a pontuação, é ser claro no que está pontuando ao cliente explicar, também, né? Facilitar. E o uso do bastão aqui foi mais um instrumento. Foi um recurso. Que facilitou bastante, né? O pessoal reclama muito, o youtuber aí que não é nem informado, a Instagret lá que não é nem formada, tem mais, os meus alunos ouvem mais elas, são mais influenciadores, são os influencers, né? São mais influenciadores do que eu sou profissional na sala. Aí eu pergunto para a galera, tu está explicando para o teu cliente? Está destinando um bom tempo para explicar, voltar a explicar 2, 3 vezes? Se o meu cliente Caio corrigiu hoje, e na próxima sessão de treino ele voltar a errar, eu vou lá e vou explicar de novo. Vou corrigir de novo, até ele ter o padrão de entendimento e execução. Então, assim, o pessoal às vezes reclama que um influencer está tendo maior influência no treinamento, mas o cara, o profissional, não se dedica o suficiente para explicar, deixar claro para o cliente e argumentar. Argumenta com o cliente, filma, dedica o teu tempo de explicação. Tu não és um professor, seja professor explicando pedagogicamente, didaticamente para o cliente, para ele evoluir. Tenho certeza que o grau de crédito e autoridade que tu vai desenvolver com o teu cliente vai elevar, corrigindo o cliente nas primeiras sessões de treino. Beleza? Valeu, galera. Fica aí a reflexão, hein? Tá com medo de ficar obsoleto no mercado de trabalho, ficar atrás da galera? É um medo pertinente. Galera, nós temos o Treino em Foco Play, desenvolvimento de carreira, para ficar atualizado e constante atualização. No Treino em Foco Play nós temos várias videoaulas de diferentes temáticas da educação física para te manter atualizado. Com isso, tu não ficas obsoleto, não fica atrás de ninguém. Pelo contrário, tu vai ser referência na área, tu vai estar à frente dos colegas de trabalho. Conheça o Treino em Foco Play.